Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Panorama Psi. E com uma cara diferente, ele é um pouco especial porque resolvemos mudar um pouquinho o formato e apresentar e falar um pouquinho de cada um dos participantes a cada episódio, tá? E como iniciante aqui para a primeira rodada, né, para vocês conhecerem um pouquinho mais, ela é psicóloga clínica há mais de 9 anos, é especialista em avaliação psicológica e está se especializando em psicologia corporal. Ajuda as pessoas a se descobrirem e a mudarem em direção ao seu estado desejado por meio do autoconhecimento, promovendo consciência sobre seus comportamentos, reações e emoções ao longo do processo. Além disso, ela é consultora em saúde emocional para empresas, atuando como palestrante, facilitadora de workshops e rodas de conversa, além de oferecer plantão psicológico, vem trazendo um enfoque novo na forma de comunicar com um olhar sistêmico. Ainda dedica tempo para apoiar a ONG ASEC+, que é a Associação de Saúde Emocional para Crianças e Adolescentes e mais outros públicos, como articuladora e facilitadora em um projeto com atuação da escuta acolhedora. Além das especializações, sempre estar mantendo-se atualizada através de cursos online e é sócia da Vivenciar Saúde Emocional, a quem eu tenho muito orgulho de ter como sócia. É esposa do Henrique, filha de Benedito e Maria, é a penúltima filha de 5 irmãos, sendo 4 mulheres e um rapaz, tia de 8 sobrinhos e de 4 sobrinhos netos. Com vocês, a gente está aqui com a Andréia Casale. Andréia, seja bem-vinda! Linda, Seja bem-vinda aí, Michele, que Nossa, vai essa estar aqui com a apresentação gente. foi tudo, hein? Não preciso falar né? mais nada, agora todo mundo já me conhece. O que que eu vou falar aqui, gente? Você já falou tudo. Me Nada, fez até tem lembrar muito a te conhecer. do vídeo da Lúcia Helena. Ela falou suas, né, algumas informações, mas quem é Andréia Casale? A pergunta que não quer calar. Uhum, Ai, gente, que bacana essa oportunidade, né? A gente vem aqui e fala sobre vários temas, né? Sobre várias questões, assim, que a gente gosta, né? Como psicólogas, a gente adora estudar e filosofar e uhum. trazer considerações que a gente acredita ser importante para o nosso público, mas a gente ainda não tinha, né, tido a oportunidade de falar um pouquinho assim sobre a gente. E aí, obrigada por vocês terem, né, me darem essa oportunidade e também por me escolherem, né, para poder dar início, né, a esse novo espaço aqui. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né? Mas eu estou aqui, colocando cá a cara para bater. Ah, então aí, perguntem, gente. Perguntem que eu estou aqui para responder, né? Assim, bem Eu tenho legal. uma pergunta. Vai lá. Eu tenho uma pergunta, Andréia. Uhum. Por que você escolheu fazer psicologia? O que que te levou para esse caminho, para essa jornada profissional? Bacana. Então, assim, né? Desde muito nova, assim, eu fiz essa escolha, né? Ainda na quinta série do ensino fundamental, eu conheci uma professora que foi quem me inspirou, né, a ir por esse caminho, assim. Ela era minha professora de história e professora de educação física. E eu gostava muito de bater papo com ela, né? O nome dela é Carla, é a única coisa que eu me lembro, assim, não sei sobrenome, não sei o que que ela faz Uhum. da vida, se ela ainda está viva ou não, não tenho esse, né? Perdi totalmente o contato. Mas, conversando com ela um dia em sala de aula, ela me contou que, além de ser, né, professora de educação física, professora de história, ela também era psicóloga.
E aí, quando ela falou isso, eu falei, tá, mas o que que é isso? Né? O que que o psicólogo faz, né? O que que você faz? E eu achava o máximo, né? Porque ela trabalhava assim. Ela falou, nossa, mas você faz tudo isso, né? Ela era casada, ela não tinha filhos na época, mas ela era casada já. E aí ela me falou bem assim, eu ajudo as pessoas a resolver os conflitos delas, a resolver os problemas. Quando ela falou aquilo, uau, que legal, também quero fazer isso. E aí, quando eu falei que eu também queria fazer isso, em primeiro momento, eu queria fazer isso na minha família, assim. Eu falei, nossa, então quer dizer que eu posso ajudar a minha família a resolver os problemas, os conflitos, né, que a minha família vivia, assim, minha família, uma família bem difícil, assim, bem complicada, meus pais brigavam muito, meu pai é alcoólatra, né? Minha mãe, assim, aquela guerreira que tinha lá, que muitas das vezes sair para conseguir, né, o sustento para os filhos, porque meu pai estava, às vezes, não conseguia dar conta disso, porque apesar de ele ter sempre ser um homem que trabalha muito e trabalhou muito, quando ele entrava, né, na dependência ali alcoólica mesmo, ele não conseguia dar conta de sustentar a Uhum. casa. E aí minha mãe tinha que fazer esse caminho. E aí eu entendia que aquilo era um problema, né? Porque eram brigas, né? Eram discussões, era um ambiente bem adoecedor, assim, bem hostil. E eu falava, cara, resolver os problemas. Nossa, minha família tem muito problema. Vou virar psicóloga e vou resolver o problema da minha família. Então, assim, foi naquele momento, assim, que eu decidi. E o tempo foi passando, né? Eu fui estudando e tudo mais, e nunca saía da minha cabeça essa questão de ser psicóloga. E, assim, ninguém da minha família nem sabia o que que era, né? Meus pais não sabiam, ninguém sabia. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. E fiquei alimentando aquele sonho, né? E quando eu tive a oportunidade, aí fiz o ensino médio. Eu sempre estudei escola pública, então, assim, todo o meu estudo foi em escola pública. E aí, quando eu saí do ensino médio, eu também vi uma oportunidade, através de um estágio que eu fazia um estágio em uma papelaria, né? E aí, tirava xerox o dia todo, assim. E era perto da área da Vale do Rio Doce, né, aqui no nosso estado. E nós estamos, né, em Vitória, né, Espírito Santo. E, e aí eu trabalhava do lado praticamente da Vale, né? E aí iam umas meninas lá tirar cópia, e elas levavam muitos documentos para tirar cópia, e elas iam de botina, de capacete, né? E elas chegavam lá e e elas me davam os papéis, os documentos para eu xerocar, e elas ficavam conversando, e aí eu ficava ali prestando atenção, né? Aquela adolescentezinha assim de 14 anos, 15 anos, assim, prestando atenção no que elas estavam falando. E quando eu estava tirando as cópias, eu ficava folheando aqueles documentos e olhando, né? Também era bem curiosa. E aí um dia eu resolvi perguntar para elas, menina, vocês sempre vêm aqui, vocês trazem esse monte de papel, o que que significa isso? O que que vocês fazem? Vocês usam essas botinas aí, esses sapatos fechados, parece que incomoda, vocês vêm com esse monte vocês sempre trazem esse capacete e tudo mais. E elas me falaram, gente, a técnica de segurança do trabalho, a gente trabalha aqui dentro da área da Vale, e esses documentos aqui, é isso, isso e isso. Eu falei, mas o que que vocês fazem? Aí elas falaram para mim, a gente vigia os funcionários para eles não se acidentarem. Aí eu falei, tá, e como é que a gente faz para fazer isso? Aí elas me falaram, tem que fazer o curso técnico, né, na escola técnica, que antigamente era a escola técnica, né, do Espírito Santo. E aí eu falei, legal, vou pesquisar sobre isso. E aí foi eu, né? Eu falei, olha, para eu ser psicóloga, primeiro eu preciso arrumar um trabalho que me ajude a pagar esse curso, porque eu nem cogitava, assim, a questão de ir para uma faculdade federal, porque eu achava assim, nossa, eu sempre estudei escola pública, meu ensino foi muito fraco, eu nunca vou conseguir estudar numa escola federal. E aí eu fui procurar saber o que que era. E aí eu fui perguntar para quem? Para o meu pai, já que ela falou que trabalhava na área industrial.
E que eu falei, meu pai deve saber o que que é isso. Aí eu fui perguntar para ele, pai, o que que é técnico de segurança do trabalho? O que que eles fazem? Ah, minha filha, não mexe com isso não, porque peão não tem mãe, peão é um bicho muito difícil, se você for trabalhar na área, você vai sofrer muito, porque eles são muito grossos e não sei o quê. Eu falei, não, pai, eu quero fazer esse negócio aí, porque elas falaram que ganham bem, e eu preciso ganhar bem para alcançar o que eu quero. E aí, eu peguei e fui fazer segurança do trabalho. Na época que eu fui fazer segurança do trabalho, eu tinha uma escola que tinha acabado de chegar no estado e abriu o curso técnico de segurança do trabalho. E eles eram aprovados, e, né, as empresas iriam aceitar e tudo mais. E aí eu fui fazer segurança do trabalho. Para quê que eu fui fazer segurança do trabalho? Para eu poder conseguir pagar a faculdade de psicologia, porque o sonho era psicologia. Só que eu já tinha pesquisado e visto que era muito caro. E aí, como pagar? Tinha que fazer alguma coisa antes. Então foi assim que eu cheguei, né, na psicologia. Foi assim, foi subindo degrauzinho por degrauzinho, foi galgando mesmo, assim, mesmo sem saber muita coisa, mesmo sem conhecer muita coisa, mesmo sem ter ninguém ao meu lado, assim, que pudesse me explicar melhor do que se tratava, eu mesmo fui atrás. Fui pesquisar, eu lia, eu ia atrás, eu gostava de filosofar, gostava de ler alguns filósofos, eu gostava, sabe, umas coisas assim. E as pessoas sempre falavam assim para mim, nossa, você é tão calminha, eu gosto tanto de conversar com você, ai, você sempre tem bons conselhos, né? E eu falei assim, eu acho que eu vou ser uma boa psicóloga. E essa professora, na época, ela falou para mim isso. Ai, André, até que você tem um perfil bacana, assim, eu acho que você vai dar uma boa psicóloga. Porque, assim, eu era, né, sei lá, acho que eu tinha 10 11 anos, e eu bati altos papos com ela, né? Então, Sim. era muito bacana, assim. E foi assim que eu consegui alcançar, depois de muito estudo, de um longo tempo, porque minha faculdade de psicologia não durou 5 anos. A minha faculdade de psicologia durou praticamente 7 anos para eu me formar. Porque, enquanto técnica de segurança do trabalho, eu trabalhei em muitas áreas industriais, aqui no estado e fora do estado. Então, eu iniciei a minha faculdade de psicologia, para você ter uma ideia, em São Luís, no Maranhão. É, iniciei Não, lá. E eu fiz um ano lá, e depois eu fui, assim, pulando de estado em estado, fazia 6 meses em um, um ano no outro, meio ano no outro, até eu chegar em Vitória novamente, retornar para o estado e finalizar minha faculdade na FAESA, que foi aonde eu finalizei. Mas para isso eu rodei muito, então a minha faculdade não durou 5 anos apenas, né? Então foi sim. uma labuta que valeu muito a pena, porque hoje eu tenho muito orgulho assim de dizer eu sou psicóloga. E, Andréia, e aí você traz ali, né, essa jornada, né, de fazer ali o curso de psicologia, e esse indo de estado em estado, porque você estava a serviço como técnico de segurança, é isso? Isso, como técnica de segurança. Desde que eu me formei em segurança do trabalho, eu Uhum. trabalhei durante 12 anos na área de segurança do trabalho. Então, assim, desses 12 anos, 7 anos foi estudando psicologia. Hum. E eu lidava E- com pessoas, porque segurança do trabalho você lida com pessoas, você ministra treinamento, você orienta, você está em contato com pessoas o tempo todo. E eu estudava psicologia, então uma coisa sempre me ajudou muito, né? Estar estudando psicologia e trabalhando com pessoas, né? Eu ficava observando o comportamento das pessoas, né? É, conhecendo também um pouco dessas dores, dessas dificuldades, desses conflitos que elas traziam, né? Porque a gente é o todo, né? Então a gente está no trabalho, por mais que a gente tente separar as coisas, em muitos momentos, eu fazia o papel ali de ouvinte mesmo, né? Como segurança do trabalho, eu ouvia, né, Sim. os colaboradores ali, e para entender também o porquê que muitas vezes eles agiam daquela forma, né? Trazendo, tendo comportamentos inseguros que podiam causar acidentes para eles, né? Tentando entender o que estava por trás, né, Uhum. daqueles comportamentos. Isso Uhum. assim, muito interessante, muito bacana.
E só me E, fortaleceu o desejo de ir uhum, para a área da psicologia, porque eu poderia ter escolhido um outro caminho. Nesse meio Uhum. tempo, eu até uhum, pensei, né? Porque eu era muito incentivada pelos profissionais de segurança do trabalho a fazer engenharia de segurança do trabalho, que é, né, geralmente o que o técnico de segurança faz. Ele faz uma engenharia para se tornar, depois da engenharia, você faz uma pós-graduação em engenharia do trabalho e você se torna um engenheiro, né, de segurança do trabalho. Mas eu pensei até, cogitei, mas eu falei, não, mas não é isso que eu quero ser psicóloga, então não adianta Sim, ir por esse caminho. E aí eu não fui para esse caminho, né? Mas e fui muito olha que, feliz na área de segurança e do olha trabalho. que Uhum. E olha que interessante, você está me trazendo que você passou por muitas mudanças, né? Assim, na minha percepção, foram mudanças bem drásticas, porque você mudar de um estado para o outro, até mesmo para o trabalho, você tem que mudar de faculdade para outra, para você se enturmar, se interagir. Como é que foi isso para você? E pelo que eu já sei um pouco da sua história, essa mudança ela vem desde criança, né? Porque você não é capixaba. É verdade, eu não sou capixaba. Eu nasci em Ipatinga, Minas Gerais, mas com 2 anos de idade, eu tinha 2 anos de idade, os meus pais resolveram, né, mudar de estado. E aí, como eles já uhum. vinham muito para o Espírito Santo, né, por ser lugar de praia, né, mineiro gosta de praia, né, lugar de praia. E, Sim, como falam, né, Espírito Santo é o berço, né, dos mineiros, assim. Todo mineiro procura vir para Vitória, assim, Espírito Santo. Meus pais já visitavam muito, né? Já vinham muito aqui, porque tinha tios, né, por parte de pai que moravam aqui. E aí eles resolveram, né, até mesmo por questões familiares mesmo, de brigas, de confusões. Meus pais resolveram sair de Minas Gerais e vir para o estado do Espírito Santo. E aí eu vim com eles, né? Eu tinha 2 aninhos e aí desde então a gente mora, né, no estado do Espírito Santo, assim, em Serra praticamente, propriamente uhum. dito, né? Porque a gente, quando meus pais vieram para Serra e começamos a morar aqui, eles nunca mudaram de Serra. A gente nunca morou em Vitória, em Vila Velha, em Cariacica, não. Sempre moramos em Serra, assim. E quando eu tive a oportunidade, assim, de viajar, eu estava passando por um momento turbulento na minha vida também, de separação, de divórcio. E aí eu recebi a oportunidade de estar indo para outro estado trabalhar. E eu falei, cara, eu vou. Eu vou porque eu vou conhecer gente nova, vou conhecer estado novo, vou conhecer culturas novas. E aí eu fui. E foi lá que eu tive a oportunidade, assim, que eu resolvi, que eu falei, é a hora, assim, de eu iniciar a minha faculdade de psicologia. E aí eu iniciei, assim, né, num estado bem distante, que até me atrapalhava um pouco, assim, porque eu tinha folga a cada 3 meses, né? Para vir em Vitória, ver minha família, né? Vir em Uhum. Serra, ver minha família, e eu podia ficar 10 dias. Quando eu fui fazer a faculdade, aí eu já não podia mais vir a cada 3 meses. Eu estava estudando. Então, eu tinha que Sim, fazer todo um processo de conciliação de data que era a data de recesso na faculdade, para poder também fazer o meu recesso na empresa, para poder vir. Então, foram escolhas difíceis, assim, porque estar longe da família nunca foi uma coisa fácil para mim. Uhum, Foi um processo muito difícil, assim. Mas eu quis, sabe, eu precisava disso, e foi bom para o meu sim, crescimento pessoal, para abertura, assim, da mente, de ideias, né, conhecer outras pessoas, culturalmente também foi muito bacana, sair do meu, né, da onde eu estava tanto tempo, a vida toda, e ir para outro lugar, então foi muito bom, assim, foram mudanças, eu acho que a nossa vida ela é feita de mudanças, assim, mudanças e uhum, perdas, né, a gente não tem como, assim, a vida toda da gente, a gente tem um processo de mudança e de perda, né? De luto. Que sim. a perda é um luto, né? Toda vez que você perde uhum, algo, você vivencia ali um luto. Às vezes um luto um pouco mais longo, um luto um pouco mais que finaliza um pouco antes, mas a gente vive essa questão do luto, né? A mudança e as Sim. perdas, elas fazem parte, assim, da nossa vida e a minha vida não foi diferente, assim. Então, teve uhum. muitas perdas e muitos ganhos e muitas conquistas e muita coisa, assim. E E muitos vem estados cá. que eu pude conhecer também, tá? Porque Aham. E muitos recomeços, né? muitos recomeços, isso aí.
E vem cá, como é que foi a sua transição como técnica para atuar só aqui com a área da psicologia? Assim, você sabe que eu não senti muito. Quando eu Uhum, estava, quando eu retornei para o estado, foi em 2000, Uhum, final de 2011, eu retornei para o estado, uhum, né? E eu retornei, final de 2011. Eu me casei em março de 2011. Aí vim aqui, casei e voltei para onde eu estava morando. E aí, nesse meio tempo, meu esposo, né, foi dispensado da empresa. Eu falei, também não faz sentido eu ficar aqui, vamos voltar para a Serra, porque a gente já tinha comprado imóvel aqui e tal, já tinha construído uhum, nossa casa. Falei, vamos voltar. Aí voltamos. E aí, quando chegou aqui, logo eu recebi oportunidade de trabalho. Eu nunca fiquei parada, assim, como técnica, né, de segurança do trabalho. uhum, E aí, logo eu recebi a oportunidade, aí eu fui atrás da FAESA para poder fazer logo a matrícula e dar continuidade nos estudos. E aí eu trabalhava e estudava, né? Então, eu trabalhava o dia todo na área industrial da Vale, e à noite eu ia para a faculdade, assim, estudar. Então, uhum, eu fazia as duas coisas. Quando finalizou a obra, que foi até a construção da usina 8 da Vale, uhum, é, e aí eu saí de dentro da área, eu fiquei um tempo, assim, parada, falei, agora eu preciso dar um gás maior no estudo, porque eu precisava fazer os estágios que eu nunca tinha tido tempo para fazer, porque sempre trabalhava e estudava. E aí eu fiquei, assim, praticamente um ano só estudando, né? Então, eu me dediquei muito, assim, aos estudos nesse último ano. E aí, nesse meio tempo, eu peguei só mais um trabalho de segurança do trabalho. Eu falei, vai ser meu último, assim. Uma empresa entrou em contato comigo e falou: você já trabalhou lá dentro da área da usina, a gente precisa de um técnico que já trabalhou lá para fazer, né? Acho que era as salas dos operadores, né? Da indústria da usina. E aí eu aceitei o desafio, porque era um desafio de 3 meses só, que ia me ajudar financeiramente. E eu ia poder, né, continuar me dedicando, porque era uma equipezinha pequena. Eu conversei com ele, estou estudando, eu não posso. Ele falou assim, não, você vai ter toda a liberdade e tudo mais. E aí eu, né, depois desse trabalho, que finalizamos o trabalho, entregamos a obra, eu falei, agora eu não volto mais, né? E foi assim. Então, não foi uma coisa dolorida, não foi uma coisa assim que me gerou um luto assim muito grande, sabe? Foi uma coisa que foi uma transição tão tranquila, tão suave, que não me uhum, gerou danos assim, né? E até hoje, assim, quando eu retorno na área industrial, hoje eu retorno geralmente para participar de um DSS especial falando sobre saúde mental, sobre campanhas, né, voltadas para a saúde mental, que hoje está muito em voga as empresas, né, buscar esse profissional para poder falar de saúde mental, falar de prevenção ao suicídio, né? A gente faz a campanha de Janeiro Branco, né, que é da saúde mental. E o profissional da área da saúde, que agora, né, estou inserida nessa outra área, para falar de saúde mental para os colaboradores. Então, eu me sinto muito à vontade, eu não tenho nenhuma dificuldade em falar para eles, assim, e até me ajuda, porque eu consigo trazer exemplos, né, de quando eu estive com eles, né, de quando eu estive lá dentro, de conhecer um pouquinho as dores, de saber um pouquinho tudo que se passava. Então, me ajuda muito ter tido essa vivência, essa experiência como técnica, né? E aí hoje eu retorno, mas eu retorno num outro lugar, assim, né? Eu falo de um sim. outro lugar e é muito bacana. E como é que está sendo para você vivenciar, você falou um pouquinho aí da empresa, né? Você está atuando como psicóloga na empresa também. E como é que é na clínica? Então, na clínica, desde quando né, eu escolhi a psicologia, eu também, né, escolhi a clínica. Né? Eu acho que a maioria dos psicólogos escolhem a clínica, né? Ou a clínica escolhem, né, a gente, não sei. É, mas, assim, eu, eu gosto muito, assim, de estar tete a tete com o outro, né? Com as pessoas. Então, você ter a oportunidade de ouvir histórias, de conhecer histórias, sabe? De você é, fazer pequenas intervenções ali para poder auxiliar aquela pessoa
né, naquilo que ela está trazendo da história de vida dela. Então, isso é muito, muito lindo, assim, né? Muito, às vezes é dolorido também, né? Às vezes você se depara com situações de que você fala, nossa, será que eu vou dar conta disso? Assim, será que eu vou dar conta de ajudar essa pessoa, de auxiliar ela nesse processo que ela está vivenciando, que ela está trazendo para mim? Mas é maravilhoso você fazer parte da transformação da vida das pessoas. Você vê, né, aquela pessoa que chega ali como uma lagarta, assim, naquele casulo, e você vê ela, sabe, tomando forma, né, saindo daquele lugar, assim, daquele casulo, e se transformando em uma borboleta, assim, voando. É muito bacana. Então, o trabalho clínico, para mim, hoje, ele é o meu principal, assim, né? É algo que eu faço com muito amor, com muita dedicação e com muito respeito e com muito estudo, porque não é, né? Assim, uma coisa que me marcou muito, assim, né? O fato de... A gente já sabe disso, mas você ouvir de um profissional tão experiente, né? Quanto um dos nossos professores da pós, ele trouxe, né? Pra gente, assim, que o profissional de psicologia, ele não para de estudar nunca. Desculpa, deixa eu beber o ar. Não. É a famosa educação continuada, como diz Karnal. Falei. Tá bem? E interessante, né? Enquanto a Andréia está ali se recuperando, o quanto que é bacana, né? Isso que a André trouxe, né? Você vê ali, poder apoiar o paciente no processo dele ali de transformação, lógico, cada um no seu tempo, né? E trazer essa questão, né, do o quanto que o nós psicólogos precisamos ali continuar estudando, né, se dedicando, porque a vida ela é dinâmica, né, e eu acho bacana na história da Andrea também, lógico, várias coisas, mas o que está também me reverberando muito aqui essa passagem dela de ter passado em vários estados, olha quantas culturas, né? O quanto que isso também é importante para o nosso processo, né? Para a nossa formação, para a gente conseguir dar apoio aos nossos pacientes. Isso também é muito importante, quanto isso é valioso. Fora ela ter que lidar com mudanças e perdas, né? A trajetória dela, então, lidar com isso, quantas ferramentas que ela não criou nessa trajetória dela, né? Para ela e também para poder apoiar aí as pessoas. Sim, sim. Uma coisa E, que eu achei fantástico também é quando ela conta da professora, né? Que conversava uhum, muito com a professora, que era professora e psicóloga, uma mulher estimulando outra mulher. Eu uhum, achei isso muito incrível, porque assim, né? A gente vivenciando tanta rivalidade que é incitada, rivalidade feminina, e uhum, como a cooperação em vez da competição é importante, olha só os caminhos que ela trilhou. Um uhum, estímulo. Às vezes a gente acha que, quando a gente está atendendo, por exemplo, uma diferençazinha que a gente faz na vida do outro pode ser assim pra gente, mas pode ser isso aqui, o mundo. verdade. As meninas na Xerox também, Uhum. né? Você se sentiu incentivada por conta disso. Então, assim, é muito, muito bacana. Eu amo, assim, quando eu ouço essas coisas, eu já fico, vamos, Aham. mulheres! Ninguém solta a mão de ninguém. E aí, André, só para você continuar ali, fechar o seu raciocínio quando você for dar aula, e eu também aproveitar para você já dar um engancho, o que te levou também a fazer essa especialização em psicologia corporal, tá? Então, assim, o que que acontece, né? Quando eu estive lá no meu último ano de psicologia, eu tive a oportunidade de, um pouco antes, né? A gente, na faculdade, a gente estuda várias áreas, né, da psicologia, assim, várias abordagens. E dentro das abordagens,
que a gente estudava, que era só por 6 meses, tinha a abordagem da psicologia corporal. E eu me identifiquei muito, né, com a abordagem, eu me identifiquei com o supervisor, com o professor. E quando eu tive a oportunidade de fazer a supervisão de estágio, eu quis fazer na abordagem corporal. Desculpa, gente. E aí, eu fiz, né, um ano de supervisão de estágio na corporal. E quando eu saí da faculdade, eu não tinha dinheiro para pagar uma pós-graduação, né? E principalmente psicologia corporal, que sempre foi uma abordagem, né, de uma área de estudo muito cara. E o ano retrasado, né, eu acho, é, aqui no estado abriu a pós. E aí eu abracei porque era algo que já vinha, né, me acompanhando desde lá e que eu sentia que fazia sentido para mim. E é isso. Hum. E já quando você fez o estágio de psicologia corporal naquele ano de supervisão, que é o último ano de faculdade, já era o Carlos? Sério? Sim, já era o Carlos. Olha, gente, como Foi ele que que fez eu bacana. me apaixonar, assim, né, pela área. Aham. Eu também fiz com ele estágio de supervisão, fiz com ele na corporal também. Apaixonante, né? E bacana, gente. A gente já está caminhando aqui para os finalmente, né? Hum, O quanto é gostoso ouvir a sua história, Andréia. É, particularmente não só como amiga e sócia, né? A ter a sorte de ter você como sócia, mas a cada dia que a gente te conheço mais, né? É encantador e faz eu confiar cada vez mais ali no seu trabalho, né? O que você traz ali de ver e transformar ali, apoiar na transformação da vida das pessoas, seja dentro das empresas e seja ali dentro da área clínica, né? E o quanto nós, seres humanos, somos sedentos em relação a isso, de poder ter esse momento de se educar e olhar para a gente, né? E ter essa oportunidade de olhar para a gente, eu acho que é a melhor palavra, né? Que a gente é tão estimulado a olhar para fora, mesmo quando a gente fala, não, mas eu olho para mim, na verdade, no fundo, às vezes a gente não está olhando porque a gente não aprendeu a olhar realmente para a gente, né? hum. E eu sei que você tá, né, trouxe, né, essa nova ideia, essa nova pegada, e eu queria que você falasse um pouquinho, né, principalmente desse encanto que você traz muito sobre a questão da comunicação e o como você está querendo levar isso também ali para o mundo ali das empresas. Me fala um pouquinho dessa sua ideia, desse novo projeto. Então, assim, uma coisa que sempre me tocou muito, né? Eu acho que tudo tem a ver com a história da gente, né? A gente está sempre voltando lá no nosso passado. E na minha família, na minha casa, assim, eu não via muito que a comunicação era harmoniosa, não se tinha uma comunicação é, de forma afetiva, né? A comunicação era sempre muito truncada, né? Era sempre é, muito por meio do grito, né? Por meio é, daquela imposição. Né? E, e aí, olhando para essa minha história, olhando para as estatísticas, né? Que deixa claro hoje que a comunicação é um gargalo, seja dentro das instituições, dentro dos atendimentos que eu faço, né? Eu vejo quanto que a falha na comunicação, uma comunicação agressiva, uma comunicação, é, sabe?
difícil, ela tem gerado, assim, problemas enormes para famílias, para relacionamentos de pais e filhos, relacionamentos como profissional dentro de uma empresa, né? Então, assim, a comunicação hoje, para mim, eu vejo ela como um gargalo, assim, em todas as áreas, né? Pela própria estatística que eu consigo fazer de dentro dos atendimentos que eu já fiz até hoje, nesses pouco mais de 9 anos aí de trabalho, né? Como dentro das empresas, que eu também já estive lá. Então, eu sei como é que funciona. E não mudou muita coisa do tempo que eu estive lá para agora, né? Então, se você vai fazer um diagnóstico numa empresa, você vai fazer um levantamento de demandas, dificilmente eles não vão falar da falha da comunicação, de como é importante trabalhar a comunicação, né? Do quanto que as coisas deixam de acontecer ou acontecem de uma forma inadequada por uma falha de comunicação. Então, isso veio, né, mexendo comigo cada vez mais. E aí, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, porque dentro da psicologia a gente já trabalha muito isso em terapia com o nosso, né, com o nosso paciente, né? Então, assim, muitas das vezes a gente auxilia ele fala, chega lá, eu preciso comunicar isso, eu não sei como comunicar. E aí a gente vai, de alguma forma, contribuir com ele para isso. Só que no um a um, né? Porque o nosso trabalho dentro da terapia é um a um. E aí imagina se você consegue levar isso de uma forma, né, que seja, que expanda mais, né? E para expandir mais, você precisa fazer isso em grupo. Você precisa fazer isso através de workshops, de treinamentos, né? De, de grupos mesmo, né? E aí é uma coisa que eu gosto muito de estudar, que eu gosto muito de falar a respeito. E eu tenho me esmerado nisso, assim, né? E agora, né, há pouco tempo aí, eu lancei, né, a ideia do grupo aí de comunicação afetiva, a partir, né, do livro de Marshall Rosenberg, que é de comunicação não violenta. E Leslie, né, me apoiou aí nesse projeto novo, estamos aí. E está sendo muito bacana, né? Assim, é muito legal você ver que outras pessoas também comungam daquilo que você, né, tá buscando, assim, né? Que outras pessoas também veem aquilo como sendo importante. E que bacana que a gente consiga mostrar isso para outros locais, né? Outras para instituições, para empresas, para onde tem pessoa, onde tem ser humano, gente, a gente precisa trabalhar isso, né? Na minha perspectiva, assim, aonde tem ser humano, a comunicação ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser melhor desenvolvida, né? E uma comunicação, né, dentro de uma cultura de paz, como o Marshall falava, né? Ele trabalhava para a cultura da paz. Então, assim, como que você vai chegar a alcançar a paz se você não consegue se comunicar bem, né? Se a sua comunicação é violenta, é agressiva. E aí é isso, assim, né? Esse projeto é isso. Então, eu quis lançar um grupo de estudo, por quê? Porque no grupo de estudo, você lê, né, capítulo a capítulo, você vai no seu tempo, você não força, né, nada, você não está ali para dizer que é daquela forma ou não é daquela forma. Você vai descobrindo junto, você vai interpretando junto. Então, por isso que eu quis lançar, assim, a primeira mão, um grupo de estudo nesse sentido, para dar essa oportunidade às pessoas delas poderem ver que todos nós somos capazes de melhorar a nossa comunicação, né? E de enxergar de forma diferente o outro, porque através da comunicação a gente consegue enxergar o outro de uma forma diferente. Então, a comunicação que seja empática, né? Que seja uma comunicação de compreensão, né? Então, é isso. E aí é muito bacana, porque aconteceu lá no ano passado, quando a gente foi convidado para ministrar um treinamento sobre comunicação, que na verdade já tínhamos feito outros, mas esse do ano passado, eu quis levar essa pegada do Marshall, né? E aí eu me encantei mais ainda.
que aí eu me aprofundei mais na teoria dele, né, na abordagem dele, e aí eu falei, nossa, preciso continuar estudando isso, assim. E aí, esse ano, eu resolvi, né, lançar esse desafio. E o grupo de estudo é para todas as pessoas que querem melhorar a comunicação, né? Não tem diferença, não é, é igual perguntaram para mim, é só para psicólogo? Não, é para todas as pessoas que desejam melhorar a comunicação em qualquer área da vida que seja, principalmente consigo mesmo. Porque primeiro eu, o autoconhecimento, primeiro eu. A partir de mim, aí sim, né, eu vou estender isso às outras pessoas, né? E como eu acredito muito nessa questão, né, da importância desse autoconhecimento, é uma das primeiras, é, é a primeira etapa, né, que Marshall traz, assim. Então, eu gostei muito, linkou, né, com o que eu acredito, com o que eu, eu entendo ser importante. E é isso. Então, é um Ai, grupo adorei. aberto, né? Então, eu deixei bem claro isso para as meninas que iniciaram. Eu falei, gente, vocês estão aqui, a hora que vocês quiserem sair, a hora que vocês não quiserem mais estar, tá tudo bem, né? Então, outras pessoas vão entrando no meio do caminho, tá tudo bem também, porque um grupo de estudo é sempre aberto, pessoas entram, pessoas saem, e tá tudo certo, assim. Não é um grupo de estudo para quem quer estudar. Eu falo, é um grupo de estudo para quem quer estudar. Ah, brasileiro não gosta de estudar. Mas não é para quem não gosta de estudar, é para quem gosta de estudar, porque tem muito brasileiro também que gosta de estudar, né? Tanto que, né, eu posso dizer que eu sou uma dessas, assim, porque eu gosto muito de estudar, assim. Então, é isso. Sim, muito bacana. Eu gosto de frisar bastante isso com todos os pacientes, que é, gente, a comunicação é a base de todo relacionamento, todos, qualquer tipo, de trabalho, de família, de amigo, de amoroso, enfim, a comunicação. Tem que comunicar o que incomoda, o que causa desconforto, logicamente, né, de uma forma empática, de uma forma Uhum. respeitosa. Isso aí. Muito legal, Andréia. Bacana, bacana, meninas. Porém, a gente chegou ao nosso final. E eu gostaria de pedir, né, que, Andréia, você deixasse um recado final para a gente aí. Ah, eu acho que uma coisa que eu posso dizer, assim, da minha história, gente, é que a gente precisa primeiro descobrir, né, o que a gente quer, né? E depois que a gente descobre, a gente não tem que ir atrás. A gente tem que buscar meios para alcançar aquilo que a gente quer. E foi isso que eu fiz, né? Eu busquei meios. Eu nunca tive muito incentivo de estudo, porque para os meus pais isso não era tão importante assim. Porque eles não têm estudo, né? Meu pai não fez segunda, não, acho que chegou só até a segunda série, né? E minha mãe, nem sei até que série chegou. Não tem, eles não tiveram ensino médio, não tiveram faculdade, nada disso. É, e então, assim, o incentivo não veio de dentro de casa, assim, né? Mas veio dos encontros que eu tive com a vida, né? Na vida, assim. Então, assim, quando você entende que, né, o que você quer, o que você deseja, é importante que você vá atrás, independente da situação que você vivenciou, que você vivencia, independente do lugar onde você está, né? Da cultura, da sociedade, das questões financeiras, que a minha era nenhuma. Então, assim, você vai criando, sabe, espaços e vai galgando e vai buscando, que foi o que eu fiz. Eu encontrei na segurança do trabalho uma oportunidade, eu nem sabia o que que era direito, mas eu falei, não, mas eu vou fazer isso aí. Para quê? Para poder pagar a faculdade que eu quero, né, para chegar até onde eu quero chegar. E é isso, né? Então, não foi um caminho fácil, mas foi prazeroso porque foi o caminho que eu escolhi. Então, quando você escolhe, né, é muito mais gostoso, né? E é isso, assim, o que eu quero deixar é, se você tem um desejo, um sonho, uma perspectiva, vá atrás, né? Vá atrás. Crie as oportunidades para você chegar até onde você deseja chegar. Porque com certeza você vai chegar. Se você não deixar que, né, no meio do caminho as coisas te interrompam,
você vai chegar. Eu demorei um pouco mais de chegar, né? Foram 7 anos para me formar, justamente porque eu precisava do trabalho. E tinha lugares para onde eu fui que nem, não tinha faculdade, né? Não tinha faculdade. E aí eu tinha que deixar a faculdade trancada, né? Esperar o tempo certo de estar em um lugar onde eu poderia reabrir, né? E tudo mais. E foi o que eu fiz. Eu nunca desisti por causa dessas dificuldades, dessas distâncias, dessa. Não, falei, uma hora vai acontecer, e aconteceu, né? E hoje eu estou aqui, né, psicóloga. Ai, obrigada, Andréia. Obrigado mesmo por compartilhar, abrir um pouquinho da sua vida. Cada vez mais que eu tenho a oportunidade, me encanto mais ainda com a sua história, me sinto mais orgulhosa em relação aí a você. Andréia, gostaria, ou Michelle, você gostaria de falar algumas palavras? Eu acho que você já falou tudo. É que eu tô sem TPM também. Eu tô meio sensível. Ah, eu super agradeço, meninos, vocês, assim, por esse Uhum, espaço, né, por essa oportunidade. Eu acho bacana que a gente faça isso mesmo, né? Sim, Porque a gente já chega sim, falando tantas coisas e as pessoas também acredito que queiram conhecer um pouquinho mais da gente, né? sim. E E da forma que você foi estimulada lá com os seus 10 anos, com uma outra mulher, a gente, quem sabe, a gente inspira outras mulheres e outras pessoas. É uma coisa que a gente sempre está muito aberta, né, Michelle? Assim, é, Uhum, eu, Leslie, assim, quando a gente também conheceu você, a gente também, né, se juntou para isso, porque, cara, é isso, né? A gente precisa estimular outras mulheres, né, a poder chegar ao lugar que sim, elas quiserem chegar, dentro sim, daquilo que elas anseiam e desejam. E é muito bom a gente poder fazer parte disso, né? Poder fazer sim, parte do sonho uma da outra. Hoje eu e a Lésia, a gente trabalha juntas e a gente está sempre ali motivando uma outra e auxiliando uma outra a chegar nos lugares que é importante para cada uma chegar. sim. bom, gente, Isso é muito então bacana. olha, espero que você que esteja assistindo a gente, curta, compartilha e espero que a história da Andrea tenha cativado vocês também de alguma forma e que ajude a vocês a fazerem, eu acho que isso ficou muito reverberado para mim, processos de mudanças. Sim. Bom, então até o próximo episódio. Tchau. Obrigada, gente. Tchau.